Olá pessoal, professor Anderson Almeida aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre as finanças pessoais. Então você que está aí me acompanhando, por favor, caneta, papel e calculadora na mão, tá? Vou dar aqui 30 segundos para vocês se organizarem e a gente já começa falando sobre os 4 pilares das finanças pessoais, tá? Certo, gente? Então bora lá. Gente, eu vou falar sobre receitas, sobrevivência, supérfluos e investimentos. Os 4 pilares mais importantes das finanças pessoais. Professor Anderson, receitas. Receita é tudo aquilo que entra no seu caixa. Seu salário, suas horas extras, tá? A prestação de serviço que você faz aí por fora. Tudo que entra no seu caixa a gente enxerga como sendo receita, tá? Sobrevivência. Sobrevivência é um kit, né? O kit de sobrevivência é algo que está ligado ao que você precisa para sobreviver. Exemplo, a feira, né? O mercado, água, luz, que alguns lugares chamam de energia. Então, luz e energia é a mesma coisa. Tudo que for necessário para a sua sobrevivência, a gente enquadra no kit de sobrevivência. Então, ó, vou falar mais sobre eles. Falei sobre receitas, sobrevivência, supérfluos. Professor, o que são supérfluos? Supérfluos são coisas que são assim desnecessárias, coisas que você pode abrir mão. Um exemplo, uma pizza, tá? Uma balada, algo assim. Agora isso varia muito. Todos os kits que eu estou me referindo, cada pilar varia bastante de pessoa para pessoa. Então, o supérfluo é tudo aquilo que você pode abrir mão. E o 4º pilar é o pilar que eu julgo como sendo mais importante, que é o pilar do investimento, tá? Então, você trabalha receita, sobrevivência, supérfluos e investimento. O 4º pilar e mais importante. O que são investimentos, professor? Investimento é tudo aquilo que você faz que vai te dar um retorno financeiro, tá? Ah, professor, qual o melhor investimento? Segundo Benjamin Franklin, o melhor investimento é em conhecimento. Então, você que está me acompanhando aí agora está fazendo um dos melhores investimentos, ou melhor, o melhor investimento que existe, que é em conhecimento, tá? Agora, existem outros investimentos, por exemplo, imóveis. Tá? Você pode investir na bolsa, você pode investir em papéis, né, em títulos, CDB, CDI, entre outros, tá? Melhor, CDB, né, certificado de depósito bancário. Então, certificados de renda fixa e certificados de renda variável. Então, isso varia muito. O melhor investimento, como eu falei, é conhecimento, tá? Então, gente, conhecer os 4 pilares é o caminho para o sucesso nas finanças pessoais. Tá? Se você que está me acompanhando aí agora me perguntar assim, professor, eu estou numa situação assim um pouco complicada, como eu faço para sair dela? O caminho é conhecer primeiramente os 4 pilares: receita, sobrevivência, supérfluos e investimentos. Você tem que aumentar suas receitas, reduzir o seu kit de sobrevivência. Como assim, professor Anderson? Reduzir o meu kit de sobrevivência. Se você gasta uma certa quantidade de energia, se você tem a sua conta de luz, que ela está muito alta, você tem que buscar uma forma de reduzir a sua conta de energia. Como? Utilizando menos o ar-condicionado, menos o chuveiro, né? O chuveiro quente, chuveiro elétrico. Por que eu estou falando desses dois? Porque eles são os vilões da conta de energia, tá? Existem outros também, mas os mais importantes são eles. Então você tem que reduzir o seu kit de sobrevivência. Você pode atacar aí na energia que você está gastando,
energia elétrica. Você também pode partir para a questão do planejamento, né, do seu consumo em relação ao supermercado, à feira, né? O que você vai comprar? Eu não estou falando para você comprar menos. Se você fizer um planejamento, se você escolher onde você vai comprar, você pode pagar menos e até levar um pouco mais para sua casa. Então é necessário fazer uma coisa chamada pesquisa de preço, tá? Então um produto, o mesmo produto, ele pode variar muito de um supermercado para o outro. Eu digo a vocês, hoje não dá para você fazer a sua feira única e exclusivamente em um único supermercado. Por quê? Porque os itens variam muito de preço. Eu sei que a tomada de decisão é sua, porque você pode levar em consideração a questão do transporte, entre outras variáveis, mas é sempre bom pesquisar. Fazer uma listinha, ó, quando você vai fazer as suas compras, leve uma lista. Por quê? Porque aí você evita de não esquecer de algo. E outra coisa, você fica mais tranquilo dentro do supermercado, você pode pesquisar melhor. E um ponto importante é o horário que você vai fazer a sua compra no supermercado. Não vá fazer compras com fome, sabe por quê? Porque o seu sistema, ó, o seu cérebro reptiliano vai disparar a ordem. Compra, 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 sobreviver, sobreviver. Então se você está com fome, já percebeu que quando a gente está com fome, o nosso cérebro acaba nos levando para as sessões que tem mais coisa gostosa, né? Coisas que aguçam o nosso sentimento, nossa vontade de comer. Então, isso é muito... acontece por demais no dia a dia das pessoas, devido à questão do instinto animal de sobreviver, tá? Outra coisa, você que tem criança, não é ideal você levar as crianças para fazer as compras. Professor, o que o senhor tem contra as crianças? Nada, não tenho nada contra as crianças. Mas acontece que as crianças podem te desconcentrar ou você comprar coisas desnecessárias, né? Então quem tem criança sabe muito bem como é. Então é ideal que você deixe a criança com alguém podendo fazer isso, é claro, e vá fazer suas compras de forma tranquila. Gente, comprar é muito bom, só que a gente tem que comprar de forma consciente. Então, ó, falando aí sobre o kit sobrevivência, então sobrevivência é tudo aquilo que você precisa para sobreviver. Professor Anderson, a minha conta de celular é sobrevivência? Depende. Tem pessoas que vão falar assim, não, eu não sobrevivo sem o meu celular. Eu preciso dele para fechar as minhas vendas. Eu preciso do celular para me comunicar com meu chefe, com minha chefe. Então o celular nesse caso é sobrevivência. Agora se você me falar assim, não, o celular eu utilizo uma vez ou outra, não preciso ficar pagando essa conta. Então pegue o seu celular e transforme num plano pré-pago. Então você pode fazer isso como forma de reduzir. Então, gente, sobrevivência é um kit extremamente importante. Então eu tenho que aumentar as minhas receitas, reduzir ao máximo o meu kit de sobrevivência, tá? Professor Anderson, o senhor reduziu o seu kit de sobrevivência? Sim, estou reduzindo cada vez mais. Estou vivendo cada vez mais com menos, mas vivendo com qualidade, é claro. Então, assim, é bom para o planeta e é bom para as finanças. Para as suas finanças, para as minhas finanças, para as nossas finanças. Então, vou consumir somente o necessário. O que sobrar eu vou fazer o quê? Vou investir. Vou jogar lá para o pilar investimento. Professor, qual é o ideal para se investir? Nós que somos da área de finanças, a gente fala o seguinte, ó, o ideal é que você invista 30% das suas rendas. Então, se você tem uma renda aí de R$1.000, que você invista pelo menos R$300, tá? Mas isso, professor, eu não consigo fazer isso, 30% é muito para mim. Comece com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10% e vai aumentando. O importante é poupar. Poupar para você investir. Investimento vai te dar o quê? Retorno. Vai fazer com que o seu dinheiro ele cresça. Então, o investimento nada mais é do que uma semente onde você planta e espera lá na frente para colher os frutos, certo? Falando mais um pouco ainda sobre o kit sobrevivência, eu vejo assim que tem pessoas que conseguem sobreviver com um salário mínimo, né? R$1.000 ou então R$600, R$300.
Tem pessoas que 5 mil reais não dá para sobreviver, 10 mil não dá. Então, o kit de sobrevivência varia de pessoa para pessoa. Quanto maior o seu kit de sobrevivência, maior terá que ser a sua renda para você sustentar esse kit de sobrevivência, tá? Então, essa questão de sobrevivência, o nome já diz, sobrevivência é extremamente importante. Então, eu sugiro a vocês, tenham o menor kit de sobrevivência que você puder ter. É claro, mantendo a qualidade de vida, cuidando da sua família, cuidando de quem está próximo de você. Lembre-se disso, tá? Tenha o menor kit de sobrevivência. Então, gente, quem tiver dúvida pode me perguntar aí nas redes sociais, tá bom? Então, sobrevivência. Vou reduzir o meu kit de sobrevivência, tá? Vamos falar um pouco aí sobre o kit de supérfluos, né? Essa palavra aí maravilhosa, supérfluos. Supérfluo é tudo aquilo que você pode cortar na sua vida. Mas professor Anderson, corto tudo? Calma aí. Você não deve cortar todos os seus supérfluos, porque senão isso pode ocasionar alguns efeitos colaterais. Como assim, professor? Eu já explico. Supérfluo, como eu disse, tudo aquilo que você pode cortar, reduzir. Exemplo, como eu falei, uma balada, tá? Um churrasco. Isso aí não faz parte do meu kit de sobrevivência. Então, comer pizza. Mas professor, pizza é tão bom e eu também gosto, tá? Só que assim, exemplo, a pessoa que come pizza todo dia não é bom para a saúde dela, tá? Eu sei que o dinheiro é seu, mas isso não é bom. O ideal é assim, mas professor, eu como uma pizza a cada semana, né? 4 pizzas por mês. Então se a pizza é grande, passa a comer 4 pequenas. Ou então se você come 4, passa a comer 2 por mês. Então, qual o objetivo? Diminuir, reduzir o kit de supérfluos, né? Os supérfluos, para que você tenha dinheiro, que sobre dinheiro para que você possa investir. Tá vendo que sempre eu fico falando em investir? Porque importante é investir. Então, eu vou manter o meu kit de sobrevivência o menor possível. Eu vou buscar aumentar as minhas rendas. E o que sobra disso eu sempre jogo para o quê? Para o pilar investimento. Porque eu entendo que o investimento é o quê? É uma semente, é uma sementinha que eu estou plantando que futuramente vai virar uma árvore e que vai produzir o quê? Frutos, tá? Então é necessário se fazer o planejamento do investimento. No que eu vou investir? A maioria dos brasileiros, de modo geral, não controlam as suas finanças. Por que isso, professor Anderson? Porque, de modo geral, não é ensinado na escola, não é ensinado na igreja, salvo algumas raras exceções. Não se fala de dinheiro em nosso país, de modo geral, tá? Por quê? Porque dinheiro é tabu, gente. Falar de dinheiro é mais tabu do que falar de sexo. Professor, como é que o senhor afirma isso? Que falar de dinheiro é mais tabu do que falar de sexo. Pelo seguinte, você vê rodas, né, de amigos e amigas falando de homens, de mulheres, de futebol, de tudo, mas você não vê rodas de amigos falando sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como ajudar um amigo que está em dificuldade, como orientar. Não se fala disso, né? Gente, existe um pensamento coletivo errôneo que diz assim, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não está escrito na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia fala assim, o amor demasiado ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, o amor demasiado a coisas, né? Isso aí só vai trazer coisas ruins. Então, é necessário o quê? Eu preciso do dinheiro. O dinheiro é um potencializador. Se você é uma pessoa boa, você ainda vai se tornar uma pessoa melhor, tá? Então, se você é uma pessoa ruim, que não é o caso de vocês que estão me acompanhando, a tendência é que essa pessoa ruim fique pior ainda. Então, entendam, o dinheiro não é a raiz de todo mal, e sim o amor demasiado ao dinheiro, porque dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo, mas é importante, importantíssimo, certo? Então precisamos fazer o quê?
A gestão do dinheiro, precisamos falar mais sobre dinheiro. Tem muitas famílias que são arrasadas aí por falta de gestão do dinheiro. Muitos casais, né, casais namorados, noivos. Então, assim, muitos relacionamentos se perdem por conta da gestão, melhor, da má gestão do dinheiro, de como obter dinheiro, de como gerenciar esse dinheiro, tá? E falando aí, eu estou falando sobre as finanças pessoais, mas de modo geral, o empresariado brasileiro no nosso país, de modo geral, essas palavras não são só minhas, vocês podem pesquisar aí. De modo geral, o empresariado brasileiro vinha o quê? No vermelho. E com esse momento aí de pandemia, tem sofrido muito. Então, assim, aqueles que tinham um planejamento financeiro melhor estão saindo bem, né? Com muita dificuldade, mas estão saindo bem. Professor, o senhor está falando de pandemia, de crise. Tem um provérbio que diz o seguinte, gente, ó. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, tá? Então, assim, estamos vivendo um momento de crise? Não é de hoje, estamos. Mas a pergunta é, você quer chorar ou quer vender lenços? Tá? Com todo respeito a quem está chorando, mas você quer chorar ou quer vender lenços? Eu te convido a vender lenços, a orientar as pessoas, a impactar a vida das pessoas, a orientar. Tem muita gente sofrendo aí, gente, por conta do dinheiro, por conta da falta de dinheiro e às vezes por conta da má gestão do dinheiro que a pessoa tem. Ela tem um dinheiro, tem um salário, amigo, eu ganho 5 mil reais, 10 mil, mas não me sobra nada no final do mês. Então o que está acontecendo? Ela tem renda, mas o kit de sobrevivência certamente pode estar alto, ou então, às vezes, o kit de sobrevivência está baixo, mas os supérfluos estão lá batendo lá em cima, ó, estão altíssimos. Então você olha para a pessoa e fala assim, mas essa pessoa não vive bem, mas e o supérfluo dela? Está alto, ela está lá ó, esbanjando. Aí você olha para a casa da pessoa, não tem nada. Você olha para a vida da pessoa, não tem nada. Então, assim, né? Eu estou falando financeiramente falando. Então, assim, é necessário olharmos os 4 pilares: receita, sobrevivência, supérfluos e investimentos, tá? Eu citei a Bíblia aqui, gente, como um livro esplêndido que ela é. A Bíblia fala assim... a ninguém devais coisa alguma, tu emprestarás a muitos e não pedirás emprestado. Se não me engano, está lá em Deuteronômios, né? Eu acho que 15 em diante. Então a Bíblia fala, a ninguém devais coisa alguma, mas ela fala assim, tu emprestarás a muitos, mas não pedirás emprestado. Então você vai ajudar muitas pessoas, aí você não vai precisar de ajuda não. Você não vai pedir emprestado. Sabe por quê? Porque você vai impactar a vida das pessoas. Como eu falei, de modo geral, nós brasileiros, nós não anotamos, né? Com exceção, é claro, né? Estou falando de modo geral, toda regra tem exceção. Então é necessário você anotar, ó, quanto que você gasta de energia, quanto que você gasta de água, quanto que você gasta com educação, quanto que você gasta com transporte. Colocar tudo, gente, ó, fazer as continhas, pegar a calculadora, ó, e anotar, melhor, anotar e fazer as contas no final de mês. É necessário fazermos o planejamento do nosso fluxo de caixa pessoal. Professor Anderson, o que é o fluxo de caixa? Fala para vocês. O fluxo de caixa nada mais é do que entrada e saída de dinheiro na sua vida financeira. O quanto de dinheiro que entra e o quanto de dinheiro que sai. Professor, fazer tão somente o fluxo de caixa é garantia de sucesso? Não, não é garantia de sucesso. Porque, como eu falei, o fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. Eu anoto aqui, eu recebi de salário, minha renda, salário, 5 mil reais. Saída, 5.500. A conta não fecha, né? Gente, na matemática, as finanças são bem fáceis. É bem frio. Agora, na vida do dia a dia, a coisa é complicada, sabe por quê? Porque falar de finanças, falar de melhoria em finanças envolve mudança de hábito. E qualquer mudança, o nosso cérebro reptiliano entende como gasto de energia. E ele entende como algo assim que vai tomar o tempo. E não é. Ele só vai entender isso depois dos resultados. Então, o nosso cérebro ele foi programado, segundo a neurociência,
para resistir à mudança, tá? Tem pessoas que são menos resistentes, de modo geral, mas a gente vem programado de fábrica lá da savana africana a resistir à mudança. Mas a mudança, gente, é necessária. Então, se você quer melhoria, é necessário a mudança. Então, eu falei sobre o fluxo de caixa, de quanto de dinheiro que entra no seu bolso e quanto de dinheiro que sai. Só que a gente tem que falar em administração, a gente prega o planejamento do fluxo de caixa. Professor, mas não é a mesma coisa? Fluxo de caixa? Não, eu estou falando agora já do planejamento. Então o fluxo de caixa é o que? É uma ferramenta importantíssima, financeira importantíssima. Você que faz administração, você que faz algum curso técnico em administração, você vai ouvir muito sobre isso, né? O planejamento do fluxo de caixa. O que eu tenho que fazer, professor? Você tem que programar as entradas e saídas de dinheiro. Professor Anderson, o meu salário chega dia 5, dia 6 por aí. Eu não consigo fazer com que ele entre antes. Mas eu tenho contas que vencem amanhã, professor, e agora? Aí eu te falo, tá faltando planejamento. Por quê? Se a sua conta vence amanhã, você tem que ter uma reserva financeira. Então você tem que fazer o quê? O fluxo de caixa e ver, ó, tal dia eu preciso de tantos reais para pagar tal conta. E tal dia eu preciso disso daqui. Então eu tenho que acompanhar, né? Então assim, às vezes a pessoa tem uma renda superior às suas despesas. Mas acontece que o compromisso vence antes dessa receita chegar no caixa dela. Exemplo, eu tenho um salário de 5 mil reais, só que eu recebo dia 6, aproximadamente dia 6. Só que como eu falei, mas o meu boleto vence amanhã. O meu fornecedor não vai me esperar, né? Eu posso até ligar para ele, mas é amanhã. E aí? Mas eu tenho um dinheiro superior que eu tenho que pagar, mas vai demorar para entrar. Então o planejamento do fluxo de caixa, ele busca o quê? Fazer com que o dinheiro entre no momento certo e saia no momento certo, para que não haja o quê? Para que não haja furos no seu caixa, para que você não fique com continhas em aberto. Então você tem que fazer o planejamento, você tem que fazer isso, você tem que anotar, você tem que colocar datas, ó, tal dia eu preciso pagar a escola, outro dia eu tenho que pagar a fatura do cartão de crédito, porque senão, gente, vocês vão cair numa coisa chamada juros. Professor, juro é bom ou ruim? Juro é mocinho ou vilão? Depende. Quando nós recebemos os juros, são mocinhos. Agora, quando a gente tem que pagar, são vilões. Então depende muito, depende do olhar. Então eu não posso dizer, juro é ruim. Depende. Multa. É ruim, amor? Depende. Se você for receber a multa de um contrato, muito bom, né? Para você que está recebendo. Mas para quem está pagando, é péssimo. Então, gente, ó, planejamento. Tem uma frase que diz o seguinte: ninguém planeja fracassar financeiramente, mas na maioria das vezes fracassa por não planejar, tá? Mas professor, às vezes eu vejo que mesmo planejando acontece imprevisto. Verdade. Mas o planejamento ele vem para o quê? Minimizar esses imprevistos. Então é necessário que tenhamos o quê? Uma gordura financeira, uma pequena poupança, né? Uma poupança até maior, para que a gente cubra imprevistos, tá? Como eu falei, a ninguém devais coisa alguma, tu emprestarás a muitos e não pedirás emprestado. Vou falar sobre uma coisa importante que é o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é tido como o vilão aí das dívidas de nós brasileiros. Verdade. Por que isso? Devido ao descontrole, compras de supérfluos, né? Compras de coisas desnecessárias. Então, gente, o ser humano ele tem que ser razão e ele tem que ser emoção. Só que a gente percebe assim nas relações comerciais, principalmente das finanças pessoais, a emoção prevalecendo muito. Né? Então eu vou ali no shopping, fazer uma caminhada no shopping, aí eu vejo uma vitrine, aí vem aquele sentimento, aquele desejo, né, de comprar. Eu estou com um cartão, eu acabo cedendo o desejo comprando. Compra ali, compra aqui, compra ali, compra ali. Quando chega no final do mês, tem aquela conta lá absurda para pagar. Nas minhas palestras, eu ouvi uma ouvinte, né, que estava lá acompanhando a minha palestra. Ela falou assim: ó, professor, estava eu e minha mãe lá, a gente fechando o caixa do mês, né? O nosso caixa pessoal.
E aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mamãe, né? Aqui a gente fala na Bahia, maninha, né? Maninha, nós somos hackeadas. Aí minha mãe falou assim, não, pega lá os papeizinhos pra gente conferir. Aí ela falou o seguinte, professor Anderson, quando nós conferimos não tinha nada de hackeada. Era tudo verdade, a gente tinha comprado tudo aquilo e a gente não tinha percebido. A gente achou que a gente tinha sido hackeado, que o nosso cartão tinha sido utilizado por outras pessoas. Mas aconteceu que a gente comprou aquilo de fato. E eram coisas que nem eram tanto assim importantes, né? Às vezes a pessoa compra uma roupa, usa uma vez, ou às vezes nem compra para usar e nem usa, deixa lá. Então, gente, temos que reduzir ao máximo os nossos supérfluos. Então, cuidado com o cartão de crédito. Ele é um aliado, mas também pode ser um vilão, tá? Por quê? Cartão de crédito tem a taxa que você paga ali de administração, melhor, para utilizar o cartão de crédito. Se você não pagar em dias, tem os juros, né? Tem multa, tem tudo isso. Então, muito cuidado com o cartão de crédito. Eu, por exemplo, eu evito comprar com cartão de crédito. Eu gosto de comprar mais à vista. Então, podendo comprar, compre à vista, a dinheiro. Por quê? Você tem um maior poder de barganha, você pode conseguir descontos. Professor Anderson, eu tenho vergonha ao pedir desconto. Como é que o senhor faz, professor Anderson, para pedir desconto? Sabe como é que eu ajo? Exemplo, tem essa calculadora financeira aqui, né? Aí o vendedor fala para mim assim, professor, menos de R$200. Ele me fala um valor, né? Aí eu falo assim, ele me fala o valor, aí eu pergunto assim, e à vista? Às vezes, gente, eu escuto assim, mas esse valor já é o valor de à vista. Beleza. Mas às vezes, na maioria das vezes, ele fala, se você quer me pagar à vista, eu te dou um desconto aqui de 5%, 7%, entendeu? Então você já desarma a pessoa. Então se ela tem uma margem, que a maioria dos vendedores, eles têm uma margem de desconto onde eles podem passear. Como assim? Por exemplo, um vendedor ele pode dar um exemplo, né? Uma hipótese. Ele pode dar um desconto de até 10%. Então ele pode começar negociando com você assim, ele te dá um desconto de 5%, daqui a pouco ele te dá um desconto de 6%, aí chega um momento que ele está vendo que você não está tão interessado, ele vai no máximo, eu te dou um desconto de 10%, não conversamos mais, e pronto. Então o vendedor ele pode fazer isso, e assim, quem já participou de treinamento de vendas sabe o que eu estou falando. Então o vendedor ele tem uma margem, ele nunca gasta toda a munição dele no primeiro momento, ele vai negociando com o cliente. Quando ele percebe que o cliente aceitou, beleza. Agora, quando ele percebe que o cliente está segurando, que o cliente quer mais desconto e ele também quer fechar aquela venda, ele faz o quê? Ele concede mais desconto, tá bom? Professor Anderson, supermercado não dá desconto. Depende do supermercado. Por quê? Tem supermercados, principalmente assim, atacadões, né? E se você comprar mais unidades de um produto, você tem um desconto. Então, supermercado que até então não dava desconto, né? Os atacados, eles têm essa opção. Você pode fazer isso. Além da pesquisa que eu sugeri no início do vídeo, né? Então, você pode pesquisar quais os melhores supermercados. Tem supermercado que é muito bom o preço da carne, né? Às vezes carne pesa muito no orçamento. Então, você pode fazer uma pesquisa. Se você tem uma família aí que tem, né, mais pessoas, você pode colocar um no supermercado, dar uma lista do que você precisa no mês, cada um no supermercado. Um dia, passa lá no supermercado tal, faz um orçamento para mim, faz um levantamento de preços e depois vocês comparam, né? Joga no Excel ali qual o melhor lugar para comprar quais itens e vai só comprando, tá bom? Lembrando que essa decisão de comprar em vários supermercados é de vocês. Agora, aqui na minha cidade, eu digo, não dá para fazer uma compra em um único supermercado. Compra do mês? Jamais. Você tem que diversificar os supermercados. Porque, gente, o mesmo produto, a mesma marca, a variação é significativa, tá? E quando você faz a pesquisa e você diversifica os supermercados onde você está comprando, você força os supermercados, o comércio, a o quê? A baixar os preços. Tá? Porque você está agindo como um consumidor consciente. Preço é tudo, preço não é tudo, atendimento também conta, localização, tudo isso. Mas preço é um fator significativo para o fechamento de vendas. As pesquisas mostram isso, tá? Então, falei sobre receita, né? Professor Anderson, como é que eu faço para aumentar as minhas receitas? Eu sou somente assalariado.
eu sou profissional autônomo, como é que eu faço para aumentar as minhas receitas? Já que o senhor está falando que nós devemos, né, aumentar as nossas receitas. Olha, o que vocês devem fazer é o seguinte, vocês devem buscar novas fontes de renda. Como assim? Por exemplo, para quem não sabe, você é assalariado, não sabe o que fazer, eu sugiro a você, vendas. Vender um produto, indicar um serviço, vendas. Vendas sempre tira a gente do sufoco. Fala a gente porque quem está vivendo aí, você quer aumentar as suas receitas? Parta para vendas, vender o produto. Professor, qual o produto que mais vende? O produto que mais é oferecido, tá? O refrigerante, que você já sabe a marca, é porque lá atrás, que ele vendia só 5 garrafas, foi feita uma campanha de marketing que não parou até hoje, tá? Então ele continua sendo o mais oferecido. Olha, qual refrigerante você tem aí? Tem aquele e tem o outro. Me dá aquele, sabe? Então a gente chama isso na administração de top of mind. Então o produto que ele vira referência é o produto que está no topo da mente do consumidor. Então, aumentar as receitas, vendas, vender um produto, vender um serviço. Você que tem dons aí, fazer um artesanato, uma pintura, algo que você possa vender, tá? Professor, não sei fazer nada. Então você vai pegar pessoas que já fazem um produto e vai vender aqueles produtos dessas pessoas. Ganhar comissão com isso aí, ou indicação, tudo isso, corretagem, tá? Então quem quiser mais dicas pode me perguntar, tá? Então assim, professor Anderson, mas eu já tenho uma renda boa, eu não preciso de dinheiro, certo? Se você não precisa mais de dinheiro, você pode fazer o quê? A melhor gestão do seu dinheiro, tá? Porque, gente, tem uma frase que diz o seguinte: ter um grande salário não significa necessariamente saúde financeira, assim como comer muito não significa saúde alimentar. Às vezes a pessoa come muito, mas não se alimenta bem. Às vezes a pessoa ganha muito, tem um bom salário, mas não tem uma saúde financeira. Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo e constrói uma casa, tá? Não é aquela casa ou mansão, mas uma casa confortável, uma casa popular. E tem pessoas que ganham muito mais e não conseguem ter nem sequer uma casa. Isso é muito relativo, isso tem a ver com gestão financeira, tá? Então, professor Anderson, qual o primeiro passo para eu organizar as minhas finanças? Primeira coisa é você saber o quanto entra e o quanto sai do seu bolso. Você deve anotar, montar o seu kit de sobrevivência, o seu kit de supérfluos, tá? E o seu kit de investimentos. Você está investindo em quem? Em que? Fala para mim, tá? Agora eu te digo, você tem que investir na sua mente. Invista em sua mente, porque é daí que vai vir o que você espera. Invista na sua mente, tá? Depois você pode investir em outras coisas, tem outras opções, terrenos, tá? Como eu falei, títulos do governo, títulos bancários, você pode comprar renda fixa, renda variável. Se você quiser aventurar na bolsa de valores, pode ir. Agora eu digo a vocês, tem coisas que para você ganhar um dinheiro, você precisa de muito dinheiro, tá? 1 milhão, 500 mil em diante. Então é necessário um capital maior. Por quê? Porque esses tipos de investimentos, eles pagam uma taxa pequena, tá? É pequena, mas para quem tem um montante alto, gera um lucro significativo. Agora você que está com a renda pequena aí, eu particularmente não indico, mas a decisão é sua. Você que vai tomar suas decisões em relação aos seus investimentos. Professor, investir num terreno é uma boa opção? É uma boa opção. Se você está aí na sua cidade, sabe para onde a sua cidade cresce, sabe quais são os bairros que tem tendência de valorização, você está vendo ali que você consegue passar, talvez você não consiga comprar o terreno à vista, mas você consegue pagar uma parcela de um terreno. Compra, vale a pena, porque vai valorizar. Você sabe que o bairro vai valorizar, então vale a pena. Agora, se você quer investir em títulos, CDB e outras coisas, e quer ficar antenado com isso, comece a estudar aí sobre o mercado de capitais, né? Sobre as ações, como é que funciona. Agora eu digo para você,
você vai ter que ficar bem antenado, você tem que acompanhar ali, ó, dia a dia, estudar bastante as empresas que operam na Bolsa de Valores. Sabe por quê, gente? Porque os grandes investidores, eles têm equipes que ficam pesquisando cada empresa que eles vão investir. E não é pesquisa assim de última hora, não, é pesquisa de anos. Vão lá nas empresas, mandam um representante para ver, conversa com os gerentes, tudo isso. Então, o pequeno investidor que está aí, eu estou falando assim, quem vai investir com R$50, R$100, R$1.000, não estou desfazendo do seu capital, não. Eu estou falando que os grandes investidores, né, eles fazem pesquisas de anos para fazer um grande investimento, um grande aporte numa empresa. Professor, mas eu não quero ser um tubarão. Eu posso ser uma rêmora que está ali do lado, ó, surfando junto com o tubarão e aproveitando o momento. Você pode ser uma rêmora, mas aí você precisa investir na sua mente, estudar. E eu estarei dando dicas, né, de como fazer esses investimentos, CDB, como fazer uma pequena análise aí da Bolsa de Valores, porque é um universo complexo, gente. É muito complexo. É um universo que se abre. Eu não falei para vocês sobre os 4 pilares. Cada pilar abre um universo. Pilar das receitas, pilar da sobrevivência, pilar dos supérfluos, pilar dos investimentos. Então, cada um abre um universo. Então, eu sugiro a você que está começando aí agora, você que tá ganhando muito dinheiro, mas o dinheiro no final do mês, né? Sobra mais mês do que salário no final do mês. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque a vida financeira impacta em muitas vidas da gente. A vida da gente não é só dinheiro. Mas a vida financeira impacta em muitas coisas. Impacta no futuro do seu filho, da sua filha, da sua mãe, dos seus pais. Então, até no seu futuro, né? Sempre no seu futuro. Tem uma frase que é do general, né? O Máximos, que ele fala assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Eu te pergunto, o que você está fazendo na sua vida? Tá? Sua vida financeira, porque isso vai ecoar na eternidade, ou seja, vai ecoar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, seus tataranetos, tá? Então, pergunte-se, né, o que de fato eu ando fazendo? Eu estou investindo, né? Porque para cada ação existe uma reação, segundo a física. Então eu te pergunto, você está agindo de que maneira? Tem uma frase que é do Paulo Vieira que ele fala assim: tem poder quem age, e quem age certo, mais poder ainda. Então a gente precisa agir em relação às nossas finanças, mas a gente precisa agir certo. Então você precisa conhecer de fato quanto que entra de dinheiro, quanto que sai. Gente, se o quanto entra é inferior ao quanto sai, você já está no vermelho. Você está no vermelho. Professor, desiste? Não, jamais desista. Tá? Então, eu tinha um professor de jiu-jitsu que ele falava assim, ó, já fiz aula de jiu-jitsu. Ele falava assim, segunda-feira, né, aula bem cedo, segunda-feira de manhã. Gente, quando vocês estiverem na luta e vocês sentirem que vocês estão perdendo, façam da seguinte maneira: estendam a luta. Então eu digo a vocês, estendam a luta. Como assim, professor? Ele mandava a gente estender a luta, ou seja, a gente ganhar tempo, né? Não é empurrando, ganhando tempo e analisando o adversário, esperando o melhor momento para dar o golpe e vencer a luta. Então eu digo a vocês, estendam a luta, não se entregue financeiramente, continue lutando. Tem outra frase que é muito forte da Ludmila Feber que fala assim, ó: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Então, vão continuar lutando, organizando, impactando a vida das pessoas, orientando, gente. As pessoas, elas precisam anotar quanto ganham, quanto gastam, tá? Precisam lá montar, ó, renda, tá lá, recebo tantos reais. Sobrevivência, necessito de tantos reais para viver esse mês, né? Supérfluos, aí eu vou lá, ou corto tudo, não corte tudo, porque senão o seu corpo ele pode reagir de forma ruim. Como assim? Ele reagir de forma psicossomática, você ficar triste, não digo depressivo, né? Mas você viver um momento assim de tristeza e não entender o porquê daquilo. Então assim, não corte todos os supérfluos. Às vezes aquela saída ao shopping, né, que agora está reduzido devido à questão da pandemia, mas aquela caminhada, tomar um suco no lugar, um refrigerante, uma água que passarinho não bebe com os amigos. Então assim, não corte tudo. Vá
do seu jeito, vá melhorando, né, gradativamente, continuamente, vá do seu jeito, tá? Você se conhece, você sabe o seu limite, então assim, não corte tudo, mas corte ao máximo. Qual o objetivo de reduzir o supérfluo? Sobrar, sempre sobrar, para poder o quê? Jogar para investimentos, pagar um curso, né, de finanças pessoais, pagar uma faculdade, né? Ah, professor, mas agora não está tendo presencial, mas online. A gente sabe que a nossa vida mudou muito e dá para aprender. Quando a gente quer, a gente consegue. Então, gente, é isso. Investimentos. Invista na sua mente. Benjamin Franklin, o melhor investimento é em conhecimento. Quem aqui nunca viu histórias aí de grandes empresários a nível planetário, mundial, que quebram, 2 anos depois estão mais ricos, né? Normalmente a imprensa procura eles para calcular o quanto eles estão, quantas vezes eles estão mais ricos do que da última vez que eles quebraram, né? Por que isso? Porque eles sabem o caminho, têm conhecimento. Salomão falava que o conhecimento valia mais do que a prata e o ouro. Então o rei Salomão, em toda a sua glória, falava sobre isso, né? Que conhecimento vale mais do que prata e ouro. Porque às vezes você pode quebrar aqui, você pode cair aqui, mas você se levanta mais forte. Tem um lema no judô que fala o seguinte, ó, toda academia de judô, de modo geral, ela tem lá uma plaquinha que fala assim: cair 6, levantar 7. Ou seja, no final você estará de pé. Você cai 6 vezes, levanta 7. No final você está de pé, tá? Então é isso. Nós temos dicas importantíssimas que vocês podem estar pegando aí nos próximos vídeos, mas eu sugiro a você que está aí me acompanhando, que pegou caneta, papel, está com a calculadora na mão, anota aí, vou falar lentamente. Receitas, sobrevivência, supérfluos e investimentos. Os 4 pilares das finanças pessoais. Vou até colocar o dedo maior, né? Receitas, sobrevivência, supérfluos e investimentos. Tá vendo que eu usei os dedos, né? Receita, o maior. Sobrevivência, supérfluos, menor ainda. E investimento. Professor, mas o dedinho pequeno. Investimento vai ser o maior, gente. Então, ó. Investimentos. Invista o máximo que você puder. Tá? O máximo que você puder. Por quê? Vai te trazer frutos, tá? Então, professor, poupança, investimento? Poupança você vai guardar o seu dinheiro. Agora, investimento é algo que vai te trazer mais frutos, tá? Ah, eu posso estar guardando a poupança? Pode, mas existem outras opções que eu já falei. CDB, porque a poupança tem a questão da inflação, né, gente? Então, se você deixar o dinheiro lá e a inflação subir, né? Se tiver muita inflação superando aí o que a poupança paga, não vai ser interessante. Então o seu poder de compra ele vai ser reduzido. Eu sugiro outras opções de investimentos, tá? Agora você pode usar ali a poupança para estar guardando seu dinheiro por enquanto, mas faça um investimento mais sólido, tá? Então quem quiser mais dicas aí de investimentos, quiser conversar comigo, pode me chamar nas minhas redes sociais, professor Anderson Almeida aí no Instagram, tá? Pode me chamar lá que eu dou retorno, ou então aqui pelo curso, né? Você pode chamar aí na plataforma e pedir para conversar comigo, tá? Mas qual é a orientação? Pegue um caderninho, tá? Ou então pode ser aquele caderninho pequenininho, tome nota e comece a construir o seu kit de sobrevivência. Como assim, professor? O que eu preciso de fato para viver? Ah, eu preciso de uma feira de R$400, eu preciso de pagar uma conta de energia de aproximadamente R$100, uma conta de água aproximadamente uns R$90, depende muito da pessoa, tá? Da família. Então você precisa anotar o seu kit de sobrevivência, cortar o supérfluo, tudo que você está gastando dinheiro aí, que você acha que é desnecessário, que não você não necessita daquilo para sobreviver, gente, começa a cortar. Então, ó, aumentar as minhas receitas. Eu já dei a dica. Professor, não sei fazer nada. O que eu faço? Comece a vender algo. Tem gente aí perto de você que vende artesanato, tá? Ou então, não, professor, eu já tenho uma renda boa, então eu quero aumentar minhas rendas. Você pode pegar um produto aí, não necessariamente artesanato, um produto tecnológico, começar a vender isso aí,
tá? O produto que mais vende é o produto que mais é oferecido. Então, se você oferecer, você vai ouvir um não, 2, 3, 4, mas alguém vai se interessar, vai te chamar para uma conversa. E aí você pode fechar uma venda ali e ganhar o seu percentual. Então, eu não sei produzir algo, fabricar como artesão ou então a nível industrial, mas tem alguém ali que vende, né? Melhor, que produz, mas não está empenhado nas vendas. Você pode pegar e revender. Então, vendas sempre é uma boa saída, principalmente em momentos de adversidade econômica, tá? Vender algo, tá? Para vender algo, gente, você precisa conhecer o produto, você precisa acreditar no produto, porque se você não acreditar, o seu corpo vai falar. E aí o seu cliente ele vai perceber isso. Então, gostou do produto, acredita no produto, começa a vender o produto, tá? Como forma de impactar. Então, ó, só para finalizarmos, o que vocês vão fazer? Vão pegar um caderninho, vão anotar lá, receita, quanto que eu ganho, sobrevivência, quanto que eu preciso, né? Quais são os itens que eu preciso para sobreviver, supérfluos, né? O que são supérfluos? Água que passarinho não bebe, né? Kátia mesmo. Que mais? Pizza, saída com os amigos, alguns amigos desnecessário. Então, tudo que for desnecessário, professor, Netflix ou outras TVs a cabos, né? Eu tô falando da Netflix, é supérfluo? Não, depende de você, tá? Com todo respeito à Netflix, inclusive eu assisto a Netflix, é muito bom, tem muitos seriados, muito bom mesmo. Então, assim, depende. O que for supérfluo, você vai saber. Eu não necessito disso para eu sobreviver, eu posso viver sem isso, então isso aí será supérfluo, tá? Não, eu preciso da televisão ali, às vezes entra como supérfluo, mas aquilo ali é que recarrega as minhas baterias. Eu coloco um filme ali para assistir, nossa, fico bom. Às vezes eu tô estressado, coloco um vídeo lá, eu melhoro, né? Então, os kits de supérfluo, investimento e sobrevivência vai depender do que? De cada pessoa. Então, por isso que eu não tenho uma fórmula aqui para abranger todos vocês. A minha fórmula é receita, sobrevivência, supérfluos e investimento. Agora, cada um vai montar o seu kit. Se você quiser uma orientação melhor, você pode me chamar aí nas redes sociais, tá bom? Então, anote tudo. Professor, eu tenho um caderninho daquele Tome Nota. Posso anotar ali os meus gastos durante o mês? Pode. Tá? Professor Anderson, mas eu quero usar aqui uma planilha no Excel. Melhor ainda, eu tenho uma planilha, quem quiser pode me pedir, tá bom? Então, gente, ó, uma coisa que eu quero deixar para vocês, ó, invistam em vocês, invistam na mente de vocês. Então, no mais, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo encontro. Foi muito bom falar com vocês.